Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Esse é o primeiro vídeo que eu estou enviando para os irmãos devido a problemas técnicos e ainda não está solucionado, mas quero deixar uma palavrinha para você. O Salmo 119, versículo 105, nos diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para os nossos caminhos. Estamos todos vivendo assim dias difíceis, né, dias de crise, onde temos que ficar confinado às nossas casas para evitar a proliferação do vírus. Isso às vezes nos gera alguma apreensão, né, nos tornamos tensos e se revelam também alguns temores na nossa vida. Né? Então, no meio a toda essa escuridão, no meio a todo esta confusão, as pessoas sem saber o que fazer, para onde ir, então a palavra de Deus ela se mostra como sendo a luz a iluminar o nosso caminho. É como se você estivesse em um lugar de grande escuridão, no meio do mato talvez, em um varedo, e você pegasse uma potente lanterna e ela iria ali iluminar o seu caminho e certamente você seria conduzido em segurança, sem tropeços. Então assim é a palavra de Deus na nossa vida, não é? Muito bem. O medo, ele é algo que é inerente à vida do homem. Todos nós existem momentos de temor, de medo mesmo, não é? E a questão em apreço é o que nós faremos, o que nós podemos então fazer com os nossos medos, com os nossos temores. O Salmo 34, versículo 4, o salmista Davi ele nos diz aqui o seguinte: busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Ainda o verso seguinte diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o amam e os livra, não é? Então nós temos aí esta segurança da parte do Senhor, não é? O salmista Davi, em um momento de dificuldade, então ele teve esta experiência com Deus, que não é diferente da minha e da sua, quando nós confiamos a nossa vida, os nossos temores, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas necessidades ao Senhor. Então ele diz que se o buscarmos ao Senhor, ele nos acolhe. Se clamarmos, ele nos livra. Se o contemplarmos, seremos então iluminados. E se temermos, ele nos abraça e ele nos salva. Que Deus maravilhoso, não é? Então, nessa palavra eu quero deixar para você que coloque os temores, né, as incertezas, tudo nas mãos do Senhor. Não seja abalado por tudo isso que está a nos cercar nesses dias. Continue confiando no Senhor. Apesar de não estarmos nos reunindo congregacionalmente, mas estamos juntos na mesma fé, no mesmo propósito. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele traz também uma palavra interessante para cada um de nós, quando ele nos diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Né? Então, olha só, o início deste versículo diz que não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Nada deve abalar a nossa fé. Nada deve gerar uma insegurança no nosso espírito, né? Porque o nosso Deus, ele cuida de cada um de nós. E nós devemos, como diz aqui o texto, colocar, né, os nossos temores, né, a nossa ansiedade diante do Senhor pela petição, pela oração, pela súplica, e já agradecendo a Deus então por este cuidado, né? Então colocar tudo nas mãos do Senhor. E o versículo 7 diz: e a paz de Deus. Você lembra que Jesus disse: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
não vula dou como o mundo dá, porque o mundo é uma paz enganosa, é uma paz passageira, mas a paz de Cristo, a paz de Jesus, ela é viva, ela é real e ela é de dentro para fora, ela está lá dentro no nosso coração. Então não é uma paz enganosa, não é uma paz que dependa das situações, mas é a presença, a convicção da presença de Deus então nas nossas vidas. O apóstolo Pedro ainda diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele ao seu tempo vos exaltará. Ainda diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de cada um de vós. Deixe-me encerrar essa pequena palavra com a história de alguém que você conhece com certeza, é o rei Josafá. Quando ele recebeu a notícia de que estava sendo vindo em sua direção os amonitas, os moabitas, para guerrear contra ele, para tomar ali a cidade, então ele disse, ele não teve vergonha, ele disse: eu tive medo, eu temi, eu fiquei com medo. E o que é que ele fez então com este medo? Então a palavra do Senhor nos diz que ele buscou ao Senhor, ele apregoou um jejum, e ele levou o povo a orar e a clamar pelo socorro do Senhor. E quando então todo o povo, o rei e o povo fez isso, então o Senhor mandou o livramento, o Senhor mandou o profeta, disse: olha, não tenha medo, esta luta eu vou pelejar por vocês. Vocês não têm forças, vocês não têm armas, mas eu sou o Senhor. Então, no momento em que Josafá, ele colocou um coral para estar à frente do exército, para marchar contra o inimigo, então o Senhor foi lá e desbaratou. Houve aquela confusão, uns brigando contra os outros, não houve entendimento e eles fugiram. E o Senhor deu a vitória, sem que Josafá lançasse uma única seta, uma única flecha. Então assim é o Senhor. Coronavírus, ele está sob o domínio de Deus, o comando de Deus. Nada é maior do que Deus. Então vamos confiar nesse Senhor. Josafá voltou alegre, cantando vitória, agradecendo, salmodiando ao Senhor. E assim também nós já devemos fazê-lo. Ele o fez após concretizar-se a vitória, mas ele o fez quando o exército inimigo ainda estava lá. Então confie no Senhor, meu amado. Um grande abraço. Lembra também daquele salmo que diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e tudo mais ele fará. Grande abraço, meu irmão. Deus continue te abençoando. Fica na paz. Daqui para frente nós vamos estar nos falando de forma mais frequente. Daqui a pouco, hoje é terça-feira, dia de culto de oração. Vamos estar mandando alguns motivos de oração para os irmãos. Grande abraço. Deus abençoe.